E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Thiago e nessa videoaula vamos falar um pouquinho mais sobre o uso e as aplicações do espectro eletromagnético. Então, olha aí, nessa figurinha aí nós temos a ilustração do espectro eletromagnético, de acordo aí com a frequência da onda eletromagnética. Como a gente já viu na videoaula passada, nós temos o rádio, as microondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Então a gente tem praticamente aí em escala o comprimento de onda. Em cima, na primeira linha, se ela penetra ou não na atmosfera. Nós temos aí a ordem de grandeza do comprimento de onda de cada uma delas, a escala e aproximada de cada comprimento de onda, a frequência delas e, por último, aí, que é bem interessante, a temperatura de corpos em que essa radiação representa o comprimento de onda mais intensamente emitido, né? Então vamos ver estudar cada uma delas aí, ver cada uma em mais detalhes. Então a primeira que nós temos aí são as ondas de rádio, né? Então, como a gente já viu também na videoaula passada, as ondas de rádio estão na menor faixa de frequência do espectro eletromagnético, né? Então, como elas têm a menor frequência, elas têm menor energia. Elas têm os comprimentos de onda do espectro estendendo-se de 1 milímetro até 100 quilômetros. E elas são largamente utilizadas nas tecnologias de telecomunicações, né? Então, as ondas de rádio são usadas aí nas telecomunicações, porém, elas têm a menor energia. Os usos dela, nós temos os telefones celulares, né? A internet sem fio, o próprio rádio, televisão digital, GPS, aparelhos Wi-Fi, Bluetooth e até mesmo por comunicações via satélite. A vantagem dela, como a gente sabe, não precisa de fios nem de cabos para enviar sinais à distância, né? Então, por exemplo, você tem uma emissora de rádio em outra cidade e o sinal dela chega até a sua casa sem você usar nenhum fio ou nenhum cabo. Porém, como desvantagem, ela fica aí sujeita às condições atmosféricas, né? Então, quando começa a chover, por exemplo, cai o sinal da sua TV digital, por exemplo. Continuando aí, nós temos as microondas, perdão. As microondas, que são ondas eletromagnéticas, cujos comprimentos de onda vão se estender entre 1 metro e 1 milímetro. Dessa forma, a gente vê aí também que as microondas, estão dentro do intervalo das ondas de rádio. Mesmo elas estando dentro do intervalo das ondas de rádio, elas vão apresentar frequências um pouco maiores que as ondas de rádio e elas vão ser usadas em aplicações diferentes. Entre essas aplicações, nós temos as redes sem fio, né, os roteadores Wi-Fi, os radares que captam a velocidade de veículos em movimento, né? Sempre quando tem aquela operação da polícia rodoviária, eles têm aquele radarzinho que fica na mão deles, que dali está usando micro-ondas, a comunicação com satélites, as observações astronômicas, né? E todo mundo possivelmente tem em casa, né, um micro-ondas que serve para aquecer os alimentos, entre outros. Continuando em nosso espectro, nós temos o infravermelho. O infravermelho vai apresentar uma frequência um pouco inferior à da luz visível, entre 300 GHz e 430 THz. Esse tipo de onda, também conhecido como onda de calor, é capaz de aumentar a agitação térmica de átomos e moléculas, né? Então, o infravermelho é o tipo de onda que consegue transmitir o calor. As vantagens de você usar isso daí são o baixo custo dos componentes de transmissão e o fato de que elas não sofrem interferência de aparelhos elétricos próximos. Uma das aplicações aí que todo mundo tem em casa é o controle remoto. O controle remoto ele usa ondas infravermelhas para comunicar com a televisão. Já a desvantagem aí é a possibilidade de interrupção da transferência de dados caso algum objeto opaco, né, interponha-se entre os aparelhos emissor e receptor. Você está lá aumentando o volume, passa alguém na frente da televisão, então essa pessoa vai funcionar como um obstáculo, e aí você não vai conseguir transmitir o sinal para a televisão, né? Então qualquer objeto opaco, né, impede a transmissão dos dados da onda infravermelha. A luz visível, que todos nós conhecemos, é aquela que pode sensibilizar os olhos dos seres humanos. Como a gente sabe, tem animais que conseguem enxergar no infravermelho e no ultravioleta, mas nós, seres humanos, apenas o espectro visível. A luz visível compreende uma estreita faixa de comprimentos de onda no espectro eletromagnético entre 700 nanômetros e 400 nanômetros. As vantagens, né? Os dados são transmitidos apenas para onde a luz está direcionada, e no caso aí não há chance para alguém escutar a comunicação se estiver em outra sala, né? Como a gente sabe, a luz não faz curva. Os LEDs não aquecem e vão gastar pouquíssima energia.
E muito utilizada hoje em dia, principalmente na internet, é a fibra ótica, né? A fibra ótica tem uma grande velocidade de transmissão e não sofre interferências eletromagnéticas. Ela é maleável e, além de poder ser utilizada debaixo d'água e ser de fácil instalação. Porém, as desvantagens, esses cabos de fibra ótica são subterrâneos ou sempre conectados ao chão. São pouco maleáveis e são muito sensíveis, e eles podem se romper facilmente. É a desvantagem que nós temos aí. Já o ultravioleta, ele é considerado uma radiação ionizante. O que é uma radiação ionizante? Durante a sua interação com a matéria, né, o ultravioleta é capaz de arrancar os elétrons dos átomos, causando danos a moléculas importantes, como aquelas presentes no DNA das células epiteliais, que são as células da pele. Né? Elas são subdivididas em raios UVA, que é entre 320 nanômetros a 400 nanômetros, o UVB, 280 nanômetros até 320 nanômetros, e o UVC, entre 1 nanômetro e 280 nanômetros. Essa classificação aí, ela diz respeito às formas de interação dessas frequências do ultravioleta com os organismos vivos e com o meio ambiente. Então, o que cada uma delas faz? Então, apesar de todas elas serem produzidas pelo Sol, 99% da radiação ultravioleta que chega à superfície da Terra vai ser do tipo UVA. Já a radiação UVB, que é menos presente, ela é a principal responsável pelos danos causados à pele humana, como queimaduras e danos às moléculas de DNA das células da pele. Né? Então, quando você sofre queimadura do Sol, isso daí é graças à radiação UVB. Já o UVC é a ultravioleta que tem a menor frequência. Ele é capaz de destruir micro-organismos e é utilizado na esterilização de utensílios médicos. Porém, aí toda a radiação UVC produzida pelo Sol é absorvida pela atmosfera terrestre, e a que faz mal à nossa pele aí consegue atravessar. E a gente tem aí as aplicações da ultravioleta, o bronzeamento artificial, uma vez que elas vão induzir a formação de melanina, aquelas lâmpadas fluorescentes, né, fazendo com que o fósforo que está presente nessas lâmpadas emita luz branca, também análise de moléculas que podem sofrer alterações estruturais ao serem expostas à ultravioleta, e também nos tratamentos para combater o câncer de pele. E agora, aí, como a gente viu, né, a ultravioleta é muito danoso à nossa pele, né? Então, aí, com o aumento do buraco da camada de ozônio, vai ocorrer um aumento na quantidade de raios ultravioleta que chegam à superfície da Terra. Então, isso torna o uso de protetores e bloqueadores solares indispensável. Então, vai sair agora o verão chegando. Tem sempre que passar o protetor solar por causa da radiação UVB, que é muito danosa à nossa pele. Continuando aí, nós temos os raios X, que são ondas eletromagnéticas que têm um grande poder de penetração. Esse tipo de onda é capaz de atravessar diversos tipos de tecidos devido ao seu pequeno comprimento de onda, entre 0,01 nanômetro e 10 nanômetros. Elas são largamente utilizadas em exames de imagem, como a radiografia, o raio-x, e a tomografia. Os raios-x são uma forma de radiação ionizante, uma vez que podem causar danos ao código genético das células. É por esse motivo que a radiação X é também usada em sessões de radioterapia. Então, o que ela faz? Ela vai e mata as células cancerígenas, né? E por fim, aí nós temos os raios gama, que são as ondas eletromagnéticas de maior frequência em todo o espectro eletromagnético. Então, se elas são de maior frequência, são de maior energia. Elas podem ser obtidas pelo decaimento nuclear de elementos radioativos e durante a aniquilação entre pares de partículas e antipartículas, ou ainda em fenômenos astronômicos de grandes proporções, como, por exemplo, no surgimento de novas e de supernovas, colisões de estrelas e erupções solares. E a maior parcela de raios gama que incidem sobre a Terra tem origem nas estrelas, aí, como o nosso querido Sol. Agora, como eu falei, né, a radiação gama vai transportar uma enorme quantidade de energia. Então, ela é capaz de atravessar obstáculos como paredes de concreto com relativa facilidade. Além disso, é uma radiação altamente ionizante que pode causar danos irreversíveis a diversos tecidos. Porém, apesar de seus perigos, né, como está dizendo aí, a radiação gama é largamente utilizada na medicina nuclear para o tratamento do câncer e também em cirurgias complexas, como na remoção de tumores intracranianos. Certinho? Muito bem, encerramos aqui a nossa última videoaula de conteúdo aí do terceiro ano. Agora, essa semana ainda sai a videoaula com a resolução das atividades. Novamente, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas da escola e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!